Bem-vindos a mais um Conversa de Mercado com a Brain, nessa nossa série especial sobre os 5 anos do Covid. Hoje nós estamos aqui em São Paulo, nessa linda sede da Plano & Plano, para conversar com o presidente do Conselho da Plano & Plano e presidente do Secovi São Paulo. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Fábio. Prazer estar com vocês aqui. É um prazer estar aqui conversando com você. Rodrigo, essa nossa série especial é dividida em 3 blocos de bate-papo. O primeiro deles a gente chama de Enfrentando o Desconhecido, que foi a primeira fase da pandemia, quando foi a fase mais difícil, né? No sentido sanitário, no sentido da saúde, nós tivemos várias fases complicadas, mas o nosso objetivo aqui é falar sobre como que o mercado imobiliário enfrentou a pandemia. E especificamente o nosso mercado teve uma fase bem difícil no começo. Quando que você percebeu que alguma coisa muito grave estava impactando o mercado imobiliário ou ia impactar o jeito das empresas trabalharem? Quando a gente olha no tempo, a gente não tem a dimensão do que nós passamos, né? Falar de pandemia antes dela acontecer era coisa de filme. A gente sabia de algo que tinha acontecido no começo do século, mas vivenciar um processo desse realmente foi muito desafiador para a humanidade inteira. E, dito isso, quando o processo começa, você vai tentando entender o que de fato está acontecendo com todos nós. Num primeiro momento, obviamente, a preocupação era com as pessoas. Como é que nós, aqui na empresa, iríamos proteger, cada um com as suas características, as pessoas com comorbidade, as pessoas com um pouco mais de idade, todos já indo para casa fazer home office. E aí, imediatamente, nós instalamos um comitê de crise que se reunia todos os dias, digitalmente, às 8h30 da manhã, que reunia os diretores e os gerentes, para a gente debater como é que nós iríamos nos comportar, como é que nós iríamos fazer os processos acontecerem, como é que nós conseguiríamos nos organizar para respeitar os contratos em andamento, como é que nós iríamos nos fortalecer financeiramente, porque não sabíamos o que estava pela frente, né? Num primeiro momento existiu, sim, um temor que nós pudéssemos ter uma crise de inadimplência, de falta de pagamentos, mas aí as coisas foram acontecendo. Nós já tínhamos, sempre foi muito forte aqui na Plano & Plano a questão da tecnologia. A gente está sempre atualizado a tudo o que acontece no mercado, porque é um mundo em transformação da tecnologia já há pelo menos 30 anos. E, de fato, neste momento, nós percebemos o quanto todo o investimento que foi feito ao longo dos últimos anos, naquele momento, se torna absolutamente fundamental. Já tínhamos plataformas digitais bastante avançadas, mas é claro que esse processo acelerou muito, vamos dizer assim, a evolução do digital aqui na companhia. Assinatura de contratos digitais, plataformas digitais de comunicação, tanto com os nossos consumidores, quanto com os nossos colaboradores e também com os nossos corretores. Nós já tínhamos um projeto em andamento, aceleramos ele e imediatamente conseguimos colocar ele em produção, que foi a Conexão Plano & Plano. Conexão Plano & Plano é uma plataforma digital de formação e treinamento. Então, na distância, com os estandes fechados, essa plataforma foi absolutamente fundamental. E, mais uma vez, nós podemos nos deparar com a resiliência do setor imobiliário.
com a carência da habitação. E, de fato, esse foi um momento que ressignificou a questão da casa própria para todos nós. Afinal de contas, a frase mais falada era #fique em casa. Como assim? Se eu preciso ficar em casa, trabalhando em casa, as pessoas que não tinham casa, eu preciso ter a minha casa, porque senão eu não consigo nem seguir a recomendação. E as pessoas que já tinham a sua casa passaram a conviver com uma família dentro de casa de forma inédita, filhos tendo aula, pai e mãe trabalhando, e foi necessário um olhar para entender se aquela dinâmica estava adequada com essas novas exigências daquele processo. E, mais uma vez, foi um processo maluco, inédito. Tomara a Deus a gente nunca mais tenha que passar por isso. Mas que, como toda crise, fez todos nós crescermos muito. Tanto em termos de aprender novas formas de se comunicar, de trabalhar, e também de entender de uma forma mais profunda a dinâmica de cada um, da família dentro de casa. Foi realmente extraordinário. E eu acho que fez a sociedade crescer muito, sob todos os aspectos. Nós aqui, como empresa, crescemos muito. Uma empresa que sempre teve no seu íntimo uma forma colaborativa muito forte, e isso foi muito intenso durante esse processo. Mais ainda nós nos unimos, mais ainda nós percebemos que a união e a comunicação seriam atributos muito importantes, e eles foram absolutamente fundamentais para a gente conseguir passar esse processo sofridos, mas de uma forma mitigada por toda essa conduta e esse olhar. Eu achei interessante que você utilizou um termo, vocês criaram um comitê de crise, né, que se reunia diariamente, porque no meio do que é nebuloso, daquilo que a gente não sabe, tem que recalcular o tempo inteiro, né? Todos os dias a gente tem informações novas e tem que estar enfrentando elas e tomando decisões. Mas naquele primeiro momento, naquelas primeiras semanas, quais eram as principais angústias que vocês tinham? Elas diziam respeito a potencial inadimplência, dificuldade de recebimento ou de não venda futura, plantões fechados, ou elas diziam respeito a obras paralisadas ou com baixo ritmo de obra e, portanto, ao não recebimento pela não verificação da obra? Fábio, passava tudo pela cabeça, e essas reuniões diárias, elas serviam para tratar de todos os assuntos que iam acontecendo a todo momento, como você disse. Prioritariamente, nossa preocupação era com as pessoas, né? Como é que nós iríamos, em termos sanitários, poder, através das recomendações do Ministério da Saúde, das próprias entidades de classe, como o Sinduscon, Seconce, o Sintracom, proteger o nosso time, os nossos trabalhadores, os canteiros de obra. Grande parte dos nossos debates estavam aí. Obviamente, a questão do relacionamento com os nossos clientes e da saúde financeira do nosso negócio estava dentro dessa história toda. E é como você disse, era uma dinâmica diária, porque todos nós tivemos que, no dia a dia, tentando aprender como lidar com aquela situação, né? E, indiscutivelmente, comunicação, estudo, né, através das recomendações que vinham de profissionais, porque todos nós, não sabíamos exatamente como lidar com todas essas situações, era novo para todos nós. E a tecnologia, né? A tecnologia realmente foi absolutamente indispensável para que a gente pudesse avançar com todos esses processos. E como eu disse, no final do dia, com todas as dificuldades, nós conseguimos mitigar os efeitos de todo este processo. A gente não pode esquecer de que todos nós temos amigos, parentes,
pessoas queridas que acabaram perdendo a vida nessa história toda. E isso é muito triste e muito doído. Com todo o esforço que a gente fez, não foi possível passar incólume a tudo isso. E este foi o grande pesar de todo esse processo. Nas obras, todo o processo que o setor inteiro teve, inclusive com a sensibilidade do governo federal de colocar o setor como prioritário nesse processo todo, né? Nós pudemos colaborar muito com os nossos trabalhadores em todos os aspectos. Primeiro, no aspecto sanitário, de poder preservar os nossos trabalhadores de forma muito cautelosa, podendo manter a sua saúde e levar para dentro de casa os conhecimentos que ali a gente poderia transmitir. Então, esse foi o primeiro passo muito importante. Então, máscara, álcool gel, distanciamento, o próprio canteiro, que era um instrumento importante para que os trabalhadores pudessem, ao ar livre, estarem protegidos. E aí sim, ensinar esses trabalhadores como levar isso para dentro de casa para mitigar todos os efeitos de um momento tão difícil. E os números mostraram que foi muito assertivo. Realmente, nos canteiros de obra, em termos nacionais, o número de mortes foi muito baixo e eu, com toda certeza, digo que isso se deve à forma com que todo esse processo foi conduzido pela sociedade de uma forma mais ampla, começando pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde e pela forma com que todo o setor produtivo encarou esse desafio e pôde, de forma muito conscienciosa e atenta, poder transmitir os melhores conceitos de higiene, de os processos sanitários. E, apesar de toda a dificuldade, eu acho que a gente saiu do outro lado com um número muito baixo, e isso foi muito importante, uma conquista muito importante, apesar do momento muito difícil. E vocês tinham lançamentos naquele segundo planejado para o segundo trimestre, entre abril e junho, ou para o começo de uma empresa grande como vocês, deve ter lançamento o tempo inteiro, né? Que tiveram que suspender. E como que vocês sentiram, olha, aqui talvez já vale a pena a gente lançar, mas era um lançamento diferente, né? Não era aquela festa que se fazia num plantão com um monte de gente. Então, perguntando duas coisas. Primeiro, quando que vocês sentiram confiança de que dava para lançar de novo? E o que vocês tiveram que fazer para poder lançar diferente do que a Plano & Plano fazia antes? Foi o dia a dia, né? Primeiro, a manutenção da comunicação com os nossos consumidores. Os plantões, logo em seguida, foram todos fechados, né? Então, toda a comunicação, tanto com clientes quanto com os corretores, se dava através dessa plataforma chamada Conexão Plano & Plano. E como todo mundo só poderia se comunicar por aí, fez muita diferença para nós. Porque não eram todas as empresas que estavam efetivamente preparadas para um isolamento desse. E mais do que isso, todos nós em casa precisávamos de alguma forma, algum tipo de forma de contato. E o Conexão Plano & Plano foi efetivamente uma plataforma absolutamente transformadora. A evolução do contato com os clientes continuou, as obras continuaram em andamento, então, através da plataforma, a gente podia mostrar as imagens, a gente podia continuar provendo o nosso consumidor, o nosso cliente, com informações do andamento do seu projeto, e com isso nós tivemos a preservação praticamente total da nossa carteira de recebíveis. E aí, com estes aprendizados, poder, junto com os corretores, continuar o processo. Obviamente, ele foi todo readequado, né, os lançamentos, porque no primeiro momento nós suspendemos todos os lançamentos, obviamente, mas aí houve o primeiro lançamento com a comunicação digital, com a questão da ressignificação da casa própria,
Estas pessoas que precisavam ter a sua casa, o seu lar, até para se proteger daquele cenário absolutamente transformador, começaram a buscar a casa própria de uma maneira absolutamente surpreendente. Porque nós, no primeiro momento, imaginávamos o seguinte: as vendas vão parar. Por que as pessoas nesse momento vão buscar, né, um movimento de vida, de um endividamento de longo prazo, de se comprometer com algo novo desta magnitude, dessa proporção? Mas é isso. As pessoas que não tinham casa e que precisavam encontrar o seu primeiro lar passaram a buscar de uma forma absolutamente intensa. E nós fomos reprogramando os nossos lançamentos e eles foram acontecendo e realmente com muito sucesso. Isso foi surpreendente e realmente mostrou mais uma vez o tamanho e a grandiosidade do setor imobiliário perante a sociedade brasileira, que ainda tem um déficit habitacional gigantesco, um déficit que a gente nunca baixa dessas casas de 6, 7 milhões, dependendo da forma de contagem, né? E um mercado que você conhece muito melhor do que eu em termos de números, cresce em termos de demanda muito mais do que o setor produtivo consegue produzir anualmente. Então, realmente, este foi o principal aspecto, quer dizer, a demanda é tão latente e tão forte que mesmo diante de uma crise tão grande quanto essa, o mercado não parou, pelo contrário, continuou crescendo, e nós, com todas essas dificuldades, ainda em setembro de 2020, acabamos abrindo o capital da companhia em aproximadamente 170 reuniões digitais, fazendo o que a gente chama de roadshow, com todos os investidores, mostrando aí uma coisa louca, que é um mercado pujante mesmo diante de toda essa situação de pandemia. Foi realmente surpreendente. Daí vocês são um dos casos quase únicos na pandemia que fizeram abertura de capital na pandemia. Uma loucura, não visitamos nenhum investidor presencialmente, todas as reuniões foram digitais, inclusive quando no dia 20 de setembro nós formalizamos a abertura de capital e sempre se faz um evento na B3 com os acionistas indo lá e tocando o sino. Esse sino ocorreu digitalmente também. Eu apertei um botãozinho digital que fez lá um barulho. Realmente foi algo inédito e que a gente carrega como mais um movimento extraordinário da nossa companhia. Antes de entrar no segundo bloco, que é o Recalculando a Rota, aproveitar daí esse gancho que você está comentando, mas eu queria que você também, como presidente do Secov, embora à época você não era ainda presidente, mas já fazia parte da diretoria, falasse qual foi a importância do Secov para a estabilidade do setor e para a resiliência do setor. As entidades de classe, todas elas, e o Secov é uma delas, elas defendem o setor e trabalham para que diante do cenário, diante dos obstáculos, diante das superações, a gente possa propor legislações, ações, processos novos, e foi exatamente isso que nós fizemos dentro do Secov, junto ao governo federal, junto ao Estado de São Paulo, através do governo do Estado de São Paulo e prefeitura, e foi com estes trabalhos que nós pudemos, através de um trabalho absolutamente amplo, com a participação de dezenas de companhias, formatar um protocolo que pudesse ser bem estruturado e propor ao governo federal que a construção civil continuasse a trabalhar e a proporcionar a continuidade da produção imobiliária e a proteção de todos os trabalhadores nos canteiros, junto com o Citracom, junto com o Seconce. Então, as entidades de classe foram absolutamente fundamentais para esse processo. Se não fossem as entidades de classe,
Isso jamais teria acontecido e muito provavelmente os prejuízos e as perdas humanas teriam sido muito maiores. Então foi um trabalho intenso, também todo feito pelo digital, mas com um sucesso muito grande e com mais importante do que de tudo isso, a sensibilidade das pessoas. Nós conseguimos, através de teses muito bem estruturadas, sensibilizar os governantes para que a gente pudesse ter avanços na forma e no acompanhamento de tudo isso. Porque todos nós tínhamos dúvidas, inclusive o Ministério da Saúde. Como é que isso vai acontecer? Nós não podemos expor as pessoas, não podemos expor os trabalhadores. A responsabilidade era gigante, mas esse processo aconteceu de uma forma muito intensa e, como já dissemos aqui, o resultado foi extraordinário. E entrando então no Recalculando a Rota, talvez de todas as pessoas que eu entrevistei para esse documentário, tenha casado tão bem quanto vocês que fizeram o lançamento de ações justamente nesse período. Então é um marco, né? Porque só tem como lançar ações se tanto a empresa quanto o setor está indo bem, porque é difícil a empresa estar nadando sozinha, né? Então já era um momento em que o cenário já era positivo. O cenário era positivo, as empresas mostrando crescimento, nós mostrando crescimento em vendas e lançamentos, e nós tínhamos uma estrutura macroeconômica muito propícia, juros muito baixos e, portanto, o capital procurando negócios para investir, para rentabilizar para os seus investidores, né, para os seus cotistas, e eu costumo dizer que a empresa estava no momento certo, na hora certa, da forma adequada e, como acontece, o mercado nos procurou e nós acabamos fazendo o IPO dentro de uma pandemia com isolamento de pessoas. Foi realmente algo extraordinário para ser contado. O mercado inteiro cresceu. A Plano cresceu mais que o mercado? Na média, sim. Na média, sim, porque nós estávamos, como eu disse a você, por toda a nossa filosofia de trabalho, uma empresa muito colaborativa, com um entrosamento muito grande entre as áreas, com a tecnologia muito avançada e num mercado pujante, com uma carência enorme no setor da habitação, que é o setor de baixa renda. Então, como eu te disse, nós estávamos do jeito certo, na forma certa, no momento adequado, e aí esse processo aconteceu de fato. Nós tivemos uma grande dificuldade e que afetou bastante o mercado do segmento econômico no segundo momento da pandemia, que foi a inflação de custos. Pegou o mundo inteiro, né? Problema nas cadeias produtivas, tivemos uma explosão do câmbio, estamos vivendo uma nova explosão no câmbio agora, mas naquele momento a gente também teve, com um problema das cadeias produtivas. Quando tinha problema no aço, não era no concreto, era no cobre, faltava sempre alguma coisa, exportação ou importação de aço, e isso complicou muito o custo, né? Que no segmento econômico é mais difícil de repassar. Como é que foi, na Plano, todo aí buscar eficiência e que tipo de estratégia vocês utilizaram para passar por esse período crescendo? Um processo duro, como você mesmo disse, né? A inflação de insumos foi gigantesca, por conta de todo o isolamento, a questão de logística ficou absolutamente comprometida e por conta disso os materiais tiveram um incremento de custo muito alto e isso obviamente foi sendo repassado de forma periódica, né, ao longo do tempo, e nós fomos encontrando os consumidores que poderiam absorver esse aumento de custos que em 2 anos chegou em torno de 25%. É um número gigantesco. Mas aí, mais uma vez, entra a questão do déficit habitacional, entra a carência de habitações e a ressignificação da casa própria, com as pessoas precisando morar. Tudo isso junto com o nosso momento, a nossa capacidade de acessar a estas pessoas, nós estamos conseguindo evoluir e entregar resultados realmente muito, muito
condizentes com aquela situação. Uma coisa, queria ouvir a sua opinião, porque pode ser uma impressão só, na estratégia da Plano, que atua aqui em São Paulo. São Paulo é de longe o maior mercado do Brasil, né? Mas tem uma característica diferente de outras capitais, que o segmento econômico também é muito forte. Por exemplo, em Curitiba, o mercado econômico representa menos de 5% do total de lançamentos. Em Porto Alegre representa ao redor de 10%. Em Fortaleza representa 15%, no Recife representa 3% dos lançamentos. E são cidades com renda menor do que São Paulo. Em São Paulo, o mercado econômico há 3 anos representava 40%, hoje vai se dar 55% do mercado. Então aquele é muito pujante. O que tem em São Paulo de diferente para o mercado econômico ser tão pujante e que possibilita empresas serem tão fortes e estruturadas como a Plano? O Brasil tem dimensões continentais. Cada canto, cada estado, cada cidade grande que você visita, os comportamentos são distintos. A língua é parecida, né? Você carrega um sotaque diferente do meu, que vivi em São Paulo a vida inteira, mas sou mineiro, ué. Sou mineiro, nasci em Belo Horizonte com muita honra. Mas cada região tem a sua forma de ser, as suas características, o seu comportamento. E São Paulo é a cidade mais importante do Brasil, economicamente falando. É uma grande participação no PIB brasileiro, quase 40% do PIB brasileiro está em São Paulo. E a demanda por habitação aqui em São Paulo é um pouco diferente pela premência. Porque como as distâncias são muito grandes e o volume do déficit habitacional em São Paulo é o maior do Brasil, as pessoas precisam, mais do que só desejarem, porque o dia a dia passa a ser muito sofrido se você, enquanto pai de família, mãe de família, não tem um lar para prover o desenvolvimento familiar. Quando você vai para cidades em que a economia já é menos intensa, as pessoas desejam, mas elas moram bem. Não é uma coisa que leva sofrimento para o dia a dia. Já numa cidade como São Paulo, as pessoas sofrem por não ter uma condição adequada de habitação. E aí, obviamente, traz características diferentes sobre o processo, como o mercado se relaciona. Operar em São Paulo não é fácil, a competição é gigantesca. Agora, é isso, nós somos profissionais do setor, conhecemos essa cidade como a palma da nossa mão e durante todo esse processo a gente pôde estar presente em praticamente todas as regiões de São Paulo, atendendo esta demanda e que também é distinta. A região leste é completamente diferente da região sul, de comportamento do consumidor, da tipologia de produto, e isso é com foco, com conhecimento, com know-how que você consegue desenvolver e poder atender essa demanda. A Plano já entregou aí cerca de 90 mil unidades. Nós vamos chegar nessa marca. Vamos chegar aí ao redor das 90 mil. Está lançando quantas agora por ano? Esse ano nós vamos lançar em torno de 17 mil unidades. 17 mil unidades. Nós estamos falando ao redor de 50 mil novas pessoas que vão morar só no que a Plano está lançando esse ano. É um mercado muito forte, um mercado muito pujante, é um mercado com uma demanda muito grande, de empresas muito bem estruturadas, muito profissionais, e isso é uma característica que não se via no mercado há 40 anos atrás, e este processo até de evolução e maturidade da sociedade, eu poderia te dizer que hoje o mercado ele é composto por empresas muito preparadas e muito profissionais para atender essa demanda aí, que é tão grande, e que a gente, enquanto setor, ainda não consegue produzir nenhum crescimento anual, quanto mais combater o déficit. Então, nós temos muito trabalho pela frente e, obviamente, um dos principais instrumentos para isso é o nosso fund, que é o FGTS, que precisa ser protegido de todas as formas, porque ele é o único instrumento
hoje, que existe, aliás, ao longo desse período todo de renascimento de produção de habitação de interesse social através do Minha Casa Minha Vida, o FGTS é o único instrumento que proporciona a oportunidade da casa própria. E quando não se tem casa própria, não se tem todas as consequências de saúde, educação, proteção ao meio ambiente e segurança pública. Aonde a indústria formal não chega, a indústria informal atua, e por trás dessa atuação da indústria informal, todas essas consequências, essas mazelas sociais são implantadas e custa muito mais caro do que não proteger ou até ampliar a capacidade de produção de habitação de interesse social com a ampliação do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. E que tipo de mudanças, para nós encerrarmos esse segundo bloco, a Plano & Plano, vocês aqui perceberam que era importante fazer no produto imobiliário? Seja em termos de planta, seja em termos de áreas comuns, seja em termos de fachada. O que mudou, se é que mudou alguma coisa, decorrente da pandemia, que vocês pensaram, precisamos adaptar um pouco o imóvel? Ele é econômico, a margem para adaptação é curta na comparação com o imóvel de médio ou de alto padrão. Mas foi possível adaptar alguma coisa? Sem dúvida nenhuma. O comportamento das pessoas ele foi completamente impactado por tudo que estava acontecendo. Como você bem disse, quando você vai para a habitação de interesse social, você tem restrições maiores. Mas os espaços, os pequenos espaços, os cantos de home office, os espaços comuns de coworking, de delivery, que se tornaram absolutamente fundamentais nos dias de hoje, os espaços ao ar livre de integração social. Todo este processo foi replanejado diante do novo comportamento da sociedade, que foi absolutamente impactado pela questão da pandemia e das transformações digitais. Então, sem dúvida nenhuma, todos os produtos passaram por uma repaginação para se adequar à nova forma de vida e às novas exigências do dia a dia. A Plano & Plano eu ouço bastante, você vai ficar com orgulho, Rodrigo, porque eu ouço bastante quando vou fora aqui de São Paulo, rodando o Brasil aí dos nossos clientes, e a gente vai fazer estudos para empresas de produtos de habitação de interesse social. Eles falam assim, peguei essa planta aqui, estou copiando da Plano & Plano. Vocês são benchmarks para pensar plantas. A nova forma de pensar uma planta, que hoje é mais compacta do que era há 10 anos para um produto Minha Casa Minha Vida, porque o custo aumentou, a estrutura das famílias diminuiu, permite com que seja mais compacta. Mas a arquitetura também é mais inteligente hoje para fazer com que um apartamento seja mais funcional, as pessoas consigam viver melhor em espaços menores? Isso é um processo constante, Fábio. O mercado imobiliário ele se transforma o tempo todo e essa transformação ela está diretamente ligada à demanda dos seus consumidores, né? O tempo vai passando, as pessoas vão ficando mais práticas, a forma de se viver vai sendo nova, transformada. Neste momento, eu diria que muito por conta da questão da tecnologia, e o processo de produção ele vai ficando cada vez mais eficiente, cada vez mais buscando economia sobre todos os aspectos. E as plantas hoje, que são plantas mais enxutas, mais adaptadas à forma de vida hoje, que precisa ser mais prática, com um dia a dia mais simplificado de manutenção, né, dos seus ativos, do seu imóvel. E isso vai levando, obviamente, à necessidade que as empresas entendam e traduzam quais são estas demandas dos nossos consumidores, para que a gente possa estar sempre up to date
com o que se tem lá na ponta. E é isso, quer dizer, é um processo de estar o tempo todo tentando traduzir essas necessidades e colocar dentro do nosso dia a dia, dos nossos produtos. Mas o mercado é muito bom, tem muita gente boa por aí, da mesma forma que eu posso imaginar que a gente consiga inspirar pessoas, a gente está o tempo todo olhando a competição e aprendendo muito com o que é feito. Porque, como eu disse, hoje nós temos um mercado absolutamente profissionalizado, de empresas muito competentes, e essa troca, essa capacidade de poder aprender também com o que se faz aí fora, faz parte do nosso dia a dia, e a gente faz isso sem nenhum problema, pelo contrário, a gente se inspira muito em grandes projetos, em grandes exemplos que a gente enxerga por aí. Muito bom, né? Eu gostei, né? Não, os outros são inspirados por nós, mas a gente também se inspira nos outros. A vida é assim. Entrando no último bloco, que é o Arquitetando o Futuro, eu gosto de começar ele fazendo uma pergunta de cunho pessoal. Vamos imaginar daqui a uns anos você com um netinho, uma netinha, lá no primeiro, segundo ano do colégio, né? Na aula de história, falando sobre Covid. O professor pede para que ele chegue para seu avô e pergunte para o avô: qual lição o seu avô vai te passar que foi o grande aprendizado que ele teve na pandemia? Faça uma redação a partir desse grande aprendizado que ele vai passar para você que ele teve na pandemia. Qual seria o aprendizado que você passaria para o seu neto? Fábio, nós brasileiros vivemos num país, graças a Deus, pacífico. A gente não sabe o que é uma guerra. E a pandemia foi a primeira guerra que toda a nossa geração passou. E numa guerra, as pessoas crescem, as pessoas se unem, as pessoas amadurecem e as pessoas se transformam através da dor. E eu acho que todos nós que passamos por esse processo, nos transformamos e mostramos a capacidade do ser humano de se reinventar diante de uma guerra, uma guerra contra um vírus que ameaçava a toda a humanidade e, infelizmente, levou muita gente. Então, nós superamos uma guerra que a gente não via, uma guerra que estava aqui no ar, mas que era uma guerra muito ameaçadora, e eu acho que a gente aprendeu e cresceu muito, com muita dor, a todo esse processo. E o que ficou do período de pandemia para hoje no jeito da Planiplano trabalhar, né? Você falou muito de investimento em tecnologia, do Conexão Planiplano. O que muitas coisas foram feitas lá que não são mais usadas. A gente não precisa mais lançar virtualmente, mas o Conexão Planiplano continua existindo, né? O que foi inventado lá ou aprofundado que permaneceu? Bom, obviamente as plataformas digitais, todas elas absolutamente funcionando da mesma forma, do mesmo jeito, possibilitando o que a gente chama de o nosso consumidor é omnichannel. Ele pode ser atendido fisicamente, ele pode ser atendido digitalmente, ele pode ser atendido de forma híbrida, ele pode ser atendido da forma com que ele quiser. E isso, obviamente, é um ganho enorme de todo esse processo tecnológico. As nossas assembleias de instalação de condomínio passaram e continuam sendo todas elas digitais. É um processo muito mais fácil, muito mais dinâmico, muito mais prático, muito mais objetivo e muito mais funcional. E isso não voltou a ser fisicamente porque ele é muito melhor da forma com que ele está hoje, né? E eu acho que, mesmo em termos sanitários, todos nós, como sociedade, passamos a olhar a questão da proteção contra uma gripe ou contra um mal-estar em relação aos colaboradores, ou às pessoas que estão ao nosso redor de forma diferente. Me lembro bem que antes da pandemia, eu, pessoalmente, quando via alguém de máscara, principalmente nos países orientais,
não entendia muito bem por que a pessoa, um japonês, entrava de máscara no metrô. A gente não entendia, eu pelo menos não entendia muito bem. Hoje, você conviver com alguém de máscara porque está gripado é uma coisa absolutamente natural e um aprendizado muito importante, mostrando respeito, mostrando cuidados, mostrando dignidade, né? Ao você tentar proteger pessoas e não propagar, mesmo que seja uma gripe simples, né? Mas foi uma transformação muito grande na sociedade. E quais são os desafios que nós temos daqui para frente com o mercado imobiliário? Bom, agora a gente tem que abrir uma convenção para poder falar de desafio do mercado imobiliário. Mas quando a gente fala hoje, os principais desafios são funding. Nós temos um momento muito difícil de funding, porque estamos com uma taxa de juros muito alta, o que obviamente acaba impactando diretamente no custo de capital, na tomada do crédito imobiliário e na escassez do crédito imobiliário por conta de toda essa condição macroeconômica. E o segundo aspecto é a questão da mão de obra. Nós temos um desafio muito grande de mão de obra dos próximos anos, muito por conta dessas novas profissões que surgiram com as plataformas digitais, nos deliveries, com iFood, com Uber e por aí vai. E com, vamos dizer, um momento em que a gente vê mais de 23 milhões de pessoas recebendo um auxílio governamental absolutamente fundamental, mas que precisam de um processo de transformação para poder algum dia ter a sua autossuficiência financeira e poder voltar ao mercado de trabalho. Eu acho que são os dois grandes desafios momentâneos do setor, mas eu botei os mais agudos. Para baixo nós temos aí uma escada de desafios muito grandes. Como eu disse, a gente precisa de uma convenção para poder debater todos com muita profundidade. E para encerrar, as pessoas buscam, Rodrigo, o tempo inteiro novas formas de viver, de experimentar os espaços, o uso dos espaços. Você falou várias vezes ao longo do nosso bate-papo da ressignificação do imóvel ao longo da pandemia. E os vários estudos e pesquisas corroboram essa tua afirmação, que a explosão de compras de imóveis, tanto de lazer quanto da primeira moradia, veio através da ressignificação do imóvel. Isso tem a ver justamente com o uso dos espaços, né? A busca do viver bem. Qual é o papel, em termos gerais, do mercado imobiliário, mas em termos específicos, da habitação de interesse social, do imóvel econômico, para a busca do viver bem, a busca de comunicação com os espaços? Através do Minha Casa Minha Vida, que foi, vamos dizer assim, o relançamento da possibilidade de habitação de interesse social no país, que tinha se encerrado com o fim do BNH, em 1986, nós pudemos perceber que o grande gol, a grande magia deste processo foi montar uma equação que pudesse diretamente ir ao encontro da capacidade de renda de cada família. Às vezes a gente se debate numa discussão mais qualitativa sobre é melhor ter varanda, não é melhor ter aquilo, mas melhor do que tudo é ter a casa própria. Melhor do que tudo é não morar em cima do esgoto. Melhor do que tudo é não morar com mais 3 ou 4 famílias em 2 ou 3 cômodos. Então, o mais importante é, com o mínimo de dignidade, obviamente, bem estruturado, é poder proporcionar a chance da aquisição da casa própria, quer seja por compra e venda por aquisição, ou quer seja por locação. Como eu sempre falo, é muito importante na questão do combate ao déficit habitacional. O combate ao déficit habitacional passa por inúmeras ações. Dentre elas,
produção de habitação de interesse social da iniciativa privada, as agências de fomento governamentais, quer sejam municipais, quer sejam estaduais, quer sejam federais, e a locação. A locação mundo afora é uma ação muito importante de oferta de habitação. E no Brasil nós ainda estamos engatinhando em relação a isso e precisamos desenvolver ainda muito mais. Porque, quer seja por ideologia de aquisição ou de somente utilização, como hoje as gerações mais modernas têm, quer seja por idade, quer seja por momento de vida, a locação também deve ter um olhar atento como um instrumento importante ao combate do déficit habitacional. Rodrigo, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Eu que agradeço, parabéns pelo projeto, um projeto lindo, um projeto que precisa ser contado para que, primeiro, a gente relembre e dê valor a tudo que a gente passou e a toda a superação que a sociedade mundial teve que trabalhar. E segundo, para que as próximas gerações aprendam com as nossas experiências e, seja qual for a dificuldade do futuro, podem, de certa forma, se apoiar em tudo que a gente precisou fazer nesse momento tão difícil e que trouxe tanto aprendizado para toda a sociedade do mundo. Obrigado. É isso aí, pessoal. Não esqueçam de curtir essa entrevista, passar para os seus amigos e lembre-se sempre, fique por dentro do mercado com a Brain.